Quando o Aedes aegypti ele pica, lembrando que, abrir um parênteses, a transmissão é principalmente pelo mosquito fêmea. Então, o mosquito fêmea ele tem a característica de se alimentar sangue e o ovo do Aedes ele consegue se desenvolver, maturar, digamos assim, no sangue, diferente do macho. O macho ele se alimenta mais de néctar, de frutas, enquanto a fêmea ela tem essa característica de se alimentar mais de sangue e o ovo ele se reproduz no sangue. Então, voltando à sua pergunta, quando o mosquito pica o ser humano, por exemplo, a gente tem um período de incubação. O período de incubação é aquele tempo entre o ser humano contrair, né, ser infectado pelo teve o evento vírus, ali, tomou uma picada e dentro da picada foi infectado. Isso, já tem estudos já dizendo que de 3 até 14 dias, com uma média de 5, 6 dias, então um pouco longo, né? O período de incubação Sim. do vírus. E aí, pronto, quando o ser humano é infectado pelo arbovírus, nós temos alguns sintomas principais que nós temos que lembrar. E esses sintomas, eles são rapidamente identificados quando o paciente procura o hospital, queixando-se principalmente de febre. O paciente pode ter febre de 2 a 7 dias, nos últimos 2 a 7 dias. É uma febre que não passa, é incessante. Alivia com o uso de medicações que nós vamos comentar posteriormente, analgésicos. Tá. Mas, assim, o paciente que chega para a gente depois da picada, 5, 7 dias ali, o período de incubação, como a gente comentou, ele chega com um quadro de febre, geralmente uma febre alta, de 39, 40 graus, acompanhada de dois ou mais sintomas. Quais são esses sintomas? Dores de cabeça, a gente chama de cefaleia, dores nas articulações, dor atrás do olho, queimação, aquela ardência, aquele desconforto retroorbitário, né, atrás do olho. O paciente queixa de náuseas, vômitos, dor abdominal, pode ter na pele, pode aparecer algumas manchinhas, que a gente chama de exantema. Em algum específico ou pode ser qualquer lugar da pele? Qualquer lugar da pele. Geralmente, quando está associado com uma plaqueta baixa, que nós vamos comentar, há o surgimento de alguns pontinhos que chama petequias na pele. Então, tudo isso é identificado. A gente pode ter também dor à palpação abdominal. Então, assim, são sintomas bem característicos. Quando o paciente chega relatando esses sintomas, a gente já identifica, já parte para o lado nossa, é uma dengue, possivelmente uma dengue. Entendi. E aí, uma vez que ele chega no hospital, certo? Vamos falar do caso que a pessoa vai para o hospital e também a pessoa que talvez não consiga ir para o hospital. Chegou no hospital com esses sintomas, o médico, dengue. E tem um exame de sangue que comprova a dengue, como é que é feito o exame de detecção que realmente você está com dengue? Pronto. Quando a gente está suspeitando de dengue, a gente tem que lembrar se nós estamos vivendo atualmente numa época de epidemia, porque atualmente, ressaltando, nós estamos numa epidemia de dengue. Perfeito. Nós temos que lembrar que nós estamos vivendo numa época de epidemia ou não. O diagnóstico da dengue, essencialmente, ele é clínico. Então, assim, esses sintomas que eu citei anteriormente de febre, dores no corpo e etc. E se nós estamos pensando, se nós estamos vivendo uma época de epidemia, o diagnóstico é basicamente clínico. Por quê? Como nós temos muito número de casos aumentando em epidemia, a gente acaba diagnosticando pelos sintomas. Então, assim, até fica inviável, né, doutor? Você fazer 250 mil exames para saber, não, você está com quadro clássico, até porque eu acredito que os sintomas da dengue, eles são sintomas que são muito próprios dele, que tipo assim, se tiver naquele checklist ali, é 90% de chance de ser dengue mesmo, né? Isso. E partindo desse ponto, a gente separa, né? A gente seleciona, digamos assim, os pacientes que a gente realmente fica na dúvida ou que em uma epidemia, a gente precisa separar o exame de sangue, como você comentou, para aqueles casos mais complicados. Então, assim, o paciente chegou, você está vivendo uma epidemia, que o paciente chegou com febre, dor no corpo, dor atrás do olho, dor nas articulações. Até que você prove o contrário, isso trata como dengue, né? Uma arbovirose, principalmente no nosso caso, dengue. Sim. Mas, em outros casos, a gente pode solicitar os exames, sim. Complementares, não? Isso. Os exames que a gente pode solicitar são os exames laboratoriais, que nós temos até aí o 5º dia
da doença, principalmente, o ideal até os 3 dias, mas a gente pode estender até o 5º dia, que é o NS1, que é a detecção do antígeno viral do arbovírus da dengue. Nesse caso, a gente fala que até o 5º dia o teste rápido, que é o NS1. Por quê? Porque é o maior período de viremia. Quando eu digo viremia, significa a maior replicação, a maior quantidade de carga viral do vírus no corpo. Nesse momento. Nesse momento. Então, assim, a gente pode lançar a mão do NS1, que é o teste rápido, até o 5º dia, e nós temos outro teste também, que é os testes sorológicos, que são aqueles testes que só vão positivar, na maior parte dos casos, a partir do 5º dia, que é o IgM e o IgG. Lembrando que o IgM ele fala mais uma infecção recente, o IgG mais uma infecção mais prévia, uma infecção que já aconteceu. E nós temos casos também que a gente tem que lembrar que nesse período de 3, 5, 7 dias, como eu comentei, a gente pode ter o exame negativo, que o paciente pode apresentar a dengue, está lá todo o quadro bem característico de dengue, os sintomas bem característicos, mas o exame vem negativo. Mas assim, isso não quer dizer que o paciente não tenha dengue. Ele pode ter a dengue sim, só que um exame já negativou para o outro virar positivo. Como a gente fala, a gente usa o termo de soroconversão. Existe mesmo essa janela, existe essa possibilidade do primeiro ser negativo, isso não exclui que a pessoa não esteja com dengue. Justamente. Pode acontecer essa demora. E me diga uma coisa, a pessoa que não consegue ir ao hospital, porque mora numa zona afastada, não tem locomoção, ou mora sozinho e está acamado, enfim, a pessoa ela tem uma chance de lutar contra a dengue sozinha? O que você acha que a gente pode fazer? Pronto, nesses casos, de suma importância a gente levar em consideração que se o paciente ele não consegue se dirigir ao hospital, não deixar esse paciente sozinho. Sim. Porque isso, muitos pacientes, assim, podem até negligenciar um pouco os sintomas, dizer que está tudo bem, que dá para tratar em casa, mas é de importância fundamental a avaliação do médico. Então, assim, se você conhece alguém, se está percebendo que não tem algum desses sintomas que nós comentamos, não hesite de procurar o hospital, de passar por uma avaliação médica. Isso é extremamente importante, porque a dengue, se ela não for devidamente tratada na hora correta, nós vamos comentar, ela pode evoluir para casos mais graves e até mesmo óbito. Realmente ver a óbito, né? E além do mosquito, que é o foco que a gente deve mais se preocupar, existe algum outro tipo de transmissão? Ou mesmo, nesse caso, a pessoa não consegue ir para o hospital, mas precisa da ajuda de alguém. Esse alguém vai ficar, eu não vou chegar perto que vai me transmitir. Como é que é isso? Qual o vetor principal além da dengue e se é transmissível entre pessoas? Pronto. O vetor principal é o mosquito, o Aedes aegypti, como nós comentamos. Transmissão de pessoa para pessoa não tem. A gente tem outras formas de transmissão, que são principalmente transfusão de hemoconcentrados no sangue. E também nós temos a transmissão que é de mãe para filha, a transmissão que a gente chama de vertical. A lactante é isso? Não chega a ser a lactante. A transmissão durante a gravidez, pronto. Ah, tá. Mãe gestante, né? Isso, gestante. Durante a gestação, a transmissão vertical de mãe para filho. Certo. Então, assim, nós temos o principal vetor, que é o Aedes aegypti, mas nós temos esses outros casos descritos na literatura também, que é a transmissão tanto para vertical, de mãe para filho, quanto transfusões também. Entendi. E a partir desse momento, assim, a gente sabendo que a pessoa já está infectada e já conseguiu ir ao hospital, o tratamento principal, ele é sintomático conforme outras patologias semelhantes ou de fato tem que ter uma medicação específica para tratar? Pronto. Quando a gente fala de tratamento da dengue, a gente tem que lembrar primeiramente se é uma dengue complicada ou se é uma dengue não complicada. Como é que é isso? Pronto. De antemão, para todo ouvinte que está nos assistindo, está nos ouvindo, o tratamento de dengue é hidratação. Então, assim, independente da situação do paciente, a classificação que nós vamos comentar também, independente, o tratamento é a hidratação. Então, quando a gente recebe esse paciente no hospital, temos que fazer várias perguntas.
Uma delas é se o paciente está tendo alguns sintomas que estão exacerbados, que a gente consegue identificar se está tendo uma piora clínica, que são chamados de sinais de alarme. Uhum. Então, assim, muito do tratamento vai ditar de acordo com esses sinais de alarme. E ele pode evoluir. Pode evoluir. Pode ser que comece tranquila e tenha um sinal de alarme, pode ser que comece mais complicado e possa ter uma queda vertiginosa. Pronto. Quais seriam esses sinais de alarme, então? Pronto. Então, quando a gente recebe o paciente no nosso pronto-socorro e conversa e o paciente tem aqueles sintomas bem característicos, a gente tem que lembrar, tem que sempre perguntar para o paciente se ele está apresentando esses sinais de alarme. Os sinais de alarme principalmente são dor abdominal intensa e referida à palpação. O paciente está com o hematócrito, que é uma porção de hemácias do nosso sangue, em elevação, que isso também dita gravidade. Isso a gente vai ver no exame de sangue, hemograma. Pacientes que estão tendo náuseas e vômitos persistentes, que não conseguem se alimentar, que não conseguem ingerir líquidos. A pessoa ela perde o apetite, ela né? Perde, ela fica, a gente usa o termo de inapetência, né? Uhum. Então, assim, a pessoa não tem vontade, tem aquele gosto amargo na boca, aquela sensação de boca seca, não tem aquele apetite preservado, perde a vontade mesmo de comer. Uhum. Nós temos também, na dengue, pela característica do vírus, que é de fazer um processo inflamatório e lesão tecidual, pela questão inflamatória sistêmica, a gente vai ter uma lesão endotelial, uma lesão no vaso sanguíneo, que faz aumentar a permeabilidade da água, ou seja, sai a água ali dentro do vaso para fora. Então, assim, um dos sinais de alarme da dengue é justamente esse, de que o paciente ele começa a acumular líquido fora do vaso em outros lugares que não é para ter líquido. Então, começa a ter líquido na cavidade abdominal, começa a ter líquido até em outros órgãos também. Então começa a vazar os líquidos do corpo. Então não é porque eu pensei assim, tem que tomar muita água, por quê? Porque vamos supor que seja uma doença que faz você transpirar muito ou urinar muito. Mas na verdade não, acho que vaza água para dentro do corpo mesmo. Isso. Você fica ali... A gente chama isso de serosite. Entendi. Então é o termo que nós usamos quando tem acúmulo de líquido fora do espaço... De onde deveria estar. Isso. Então, assim, só para retomar, os sinais de alarme principalmente são esses. Dor abdominal, a palpação, ou referida, náuseas e vômitos persistentes, pode ter sangramento também de mucosas, pode ter sangramento nasal, sangramento vaginal, sangramento oral também. Podem ter hemorragias internas também? Pode, esses são os casos mais graves da dengue. Então, principalmente são esses sintomas que a gente tem que perguntar para o paciente. O paciente pode evoluir também com sinal de alarme além desses. Letargia, que a gente fala que o paciente sentir um pouco tonto, tem uma hipotensão, que é a pressão baixa, postural, quando o paciente está deitado, por exemplo, levanta e aí a pressão cai. Então, assim, são todos sinais de alarme que a gente tem que lembrar. E, só para a gente frisar, é importante lembrar que não precisa ter todos esses sinais de alarme para a gente poder ver que a dengue está evoluindo com gravidade, com complicações. Se o paciente tiver apenas... já é o suficiente para a gente falar que é dengue com sinais de alarme. Entendi. E aí, quando supera os sinais de alarme, né, e entra numa questão mais grave, que foi o caso que eu citei agora, da pessoa estar de repente apresentando hemorragia. É hemorragia interna, externa? Como é que a pessoa identifica que a dengue dela está evoluindo para um quadro mais grave? Certo. Aí, nesses casos, a gente conversa com o paciente, vê que ele tem um sinal de alarme que precisa de uma internação. Não é um tratamento só ambulatorial, a gente vai comentar sobre tratamento também. Então, assim, essa dengue complicada, que a gente fala que é dengue C ou dengue D, do grupo, da divisão, nós dividimos, esses pacientes precisam realmente ficar internados. Só que essa dengue que tem o sangramento, pode ser sangramento vaginal, como eu falei, pode ser sangramento até vômitos com sangue, pode ser tosse com sangue, pode ser qualquer tipo de sangramento exteriorizado. A gente tem que obrigatoriamente identificar precocemente, instituir tratamento, hidratação correta e, em alguns casos, os pacientes podem até vir a ser internados em regime de terapia intensiva UTI. UTI mesmo, ali até cuidar, né? E existe algum caso onde você pode ter, de repente, um falso positivo ou um falso negativo? Alguns sinais que podem identificar isso? Sim, a gente tem esses exames falsos positivos, falsos negativos, principalmente dependendo do tempo de sintomas também. Por exemplo, nós temos pacientes que começam os sintomas
estou dando um exemplo, começa um sintoma na madrugada de hoje, e aí já procura o hospital com sintomas bem característicos da dengue, como nós comentamos, e aí faz o teste vem tudo normal, tudo negativo. A gente fala que aquele teste, né, é um falso negativo porque não deu tempo ainda de positivar, ainda não deu tempo do corpo identificar aquele antígeno, de positivar no exame de sangue, no teste rápido. Então, assim, o tempo de sintomas, por isso que a gente ressaltou a questão de 5 dias, mais de 5 dias, porque isso pode dar um falso negativo no exame. Falso negativo é aquele resultado que o paciente tem a doença, mas o exame vem negativo, mas não é porque o exame veio negativo que ele não tem a doença. Então, sim, ele tem a doença, mas não deu tempo de positivar. Estudar para concurso público, fazendo questões, lendo todo o conteúdo, montando o cronograma de estudos? Calma, eu vou te ensinar o que você precisa saber para ser aprovado no seu primeiro concurso público ainda este ano. Clique no link da descrição.